Olá, que bom estar com você mais uma vez, um prazer muito grande esses momentos. Está sendo comemorado o Dia Internacional da Mulher. Por certo, você já deve ter dado parabéns a alguma mulher. Já deve estar, meus parabéns, o Dia Internacional da Mulher. Você parou para considerar o que significa isso? Você já parou para pensar por que o Dia Internacional da Mulher? Pensa um pouquinho. Isso não é coisa nova, isso é coisa de anos. Para ser bem preciso, essa história começou no dia 12 de março de 1909. As mulheres lutando por alguma coisa que elas tanto queriam. E o que queria não é nessas coisas todas, não. É coisa simples. Estavam simplesmente querendo igualdade social, igualdade salarial, direito a voto e respeito. É uma coisa que, por certo, elas já tinham direito e ninguém estava considerando. Elas simplesmente conquistaram o que tinha direito. Lutaram pelo que já era delas. Não pegaram nada além disso. Agora, interessante, essa história começou em 1909. Agora, essa luta permaneceu, não conseguiram tudo assim com tanta rapidez, não. Começaram a lutar por aí. Depois, em 1910, permaneceram com o movimento, 1917, até que chegou em dia 8 de março de 1975, que a ONU, a Organização Mundial das Nações Unidas, é isso mesmo? Ela reconheceu, então, o Dia Internacional da Mulher. Bom, não é isso mesmo? E por sinal, levando em consideração o Dia Internacional da Mulher, vamos pensar o seguinte: o que a Bíblia Sagrada fala a respeito disso? Você já parou para pensar? O que ela estava lutando? Vamos ver o que a Bíblia diz a respeito disso. Eu tenho aqui uma parte interessante que está escrito pelo apóstolo Paulo. Ele disse em Efésios capítulo 5, verso 22 e 23. Não se assuste com o que eu vou falar, fica calma, fica tranquilo aí. Vamos com calma, tá certo? Aqui diz assim: vós mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor. Interessante. Você já parou para pensar o que significa isso? Sujeitai ao vossos maridos como ao Senhor. De primeira vista é uma coisa estranha. Dá para você pensar o que significa isso? É para o marido mandar na mulher? Pensa um pouquinho. Seria isso? Bom, vamos considerar o que a Bíblia Sagrada está dizendo, para a gente não falar besteira, para não falar coisa que não é conveniente. No verso seguinte, no verso 23, ele diz assim: porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele mesmo o Salvador do corpo. Então, essa sujeição é uma questão muito natural. Sujeitar o marido como se estivesse sujeitando a Cristo. Mas a essa altura, o marido tem que ter um senso de responsabilidade, porque ele está sendo um representante de Cristo. E se ele está sendo um representante de Cristo, ela até vai ter o prazer de sujeitar, porque ele não vai tratar com indignidade. Então, esse é o fator interessante. Depois, ele diz o seguinte: porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele mesmo o próprio Salvador do corpo. Então, a família é uma unidade. E, sendo uma unidade, ele vai lutar para defender. Ele vai se desgastar para manter. E aqui diz mais o seguinte, no verso 24: de sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também vós, mulheres, estejais sujeitas a vossos maridos. Então, pensando bem, para ter uma noçãozinha, é desconfortável servir a Cristo? Não, de maneira nenhuma. Não é desconfortável servir a Cristo. É um prazer que a gente tem em servir a Cristo. E eu penso que se o marido é um representante e tem um caráter digno e respeitável, como Cristo era respeitado pela igreja, porque ele dava à igreja motivos para respeitar. Porque o respeito não se impõe, ele se conquista. E se conquista com amor, com carinho, com paciência, com perseverança, não com imposição. Então, esse é o fator importante. Agora, verifique o seguinte: por um outro lado, no verso 25, esse é o lado da mulher. Agora vamos ver o lado do homem também, né? Prepara o coração, vem aí. Capítulo 5 de Efésios, verso
25. E vós, marido, amai a vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Você já parou para pensar o que significa isso? Não é interessante? Então, ela vai submeter, mas ele vai amar. E se ela ama, se ele ama, ela tem prazer em submeter. Quem não vai ter prazer? Eu tenho, inclusive, observado, existe uma sociedade machista que eu fico com dó. Eu não posso admitir que uma pessoa trate a esposa com tanto desrespeito, com tanta agressividade, com tanta violência, e depois vai se dar a ousadia de querer dormir com ela. Não, assim não tem condições, isso não entra, não tem lógica. Isso é uma pessoa anormal. Isso não é normal, isso é anormal. Está fora do programa de Deus. E se está fora do programa de Deus, meu filho, não é correto. Então, vamos admitir o seguinte: um esposo que trata bem, que respeita, que ama, que zela, que cuida, que valoriza, que anima, que fortalece, que recompensa, é um esposo que vai ser amado, que vai ser respeitado, que ela vai ter o prazer de submeter a ele. Você nota que há um equilíbrio nessa situação. Há um equilíbrio por igualdade. Acaba não sendo nenhum superior ao outro. E os homens têm que entender isso aí. É um privilégio que você tem como provedor da casa bancar a sua casa. Mas também é um privilégio que você tem quando chegar em casa, encontrar sua esposa, entendeu? E conviver com ela com amor, com afeto. O lar é uma sociedade. Então, são participação equilibrada de ambas as partes. Ela mantém a casa. Olha, veja que desigualdade que ainda existe. Ele trabalha, ela também trabalha. Fora, ainda estou dizendo fora. Está notando como que desigualdade? Todos os dois estão trabalhando fora. Só que quando chega em casa, ela vai preparar a alimentação, ela vai cuidar da roupa, ela vai cuidar das crianças e de um monte de outras coisas. E ele vai ficar no sofá? Isso é justo? Não. Isso não é justo, não. Tenta pensar um pouquinho nisso. Você está cansado, ela também está. Agora, faça o seguinte, vamos compartilhar juntos. Estejam juntos, dois. Vão lá para a cozinha, vão fazer o almoço juntos, vão lavar as louças juntos. Isso é gostoso, isso traz aproximação, isso desenvolve mais o afeto para a intimidade. Então, tudo isso influi. É bom você considerar. Pensa um pouquinho. Eu estive viajando esses dias, cheguei em uma casa e achei bonito, porque um jovem senhor, eu digo um jovem senhor, entendeu? Ele fazendo alimentação, ajudando, lavando, ele compartilha das atividades domésticas. Então, eu pergunto, como que uma esposa de um homem desse vai querer desrespeitar, vai querer tratar mal, vai querer... Não tem lógica. Você está notando? Então, ele dá motivos para conquistar a cada instante. Esse é o fator. Então, eu entendi que eu sou um sócio e eu venho convivendo e tentando no dia a dia. A minha preocupação, o meu desejo, a minha responsabilidade é promover, não é a minha felicidade, é a felicidade da minha esposa. Porque a minha felicidade consiste em fazê-la feliz. Porque automaticamente é recíproca isso aí. Então, se eu planto o bem, automaticamente eu vou colher o bem. Faça uma experiência. E você vai ver que quem vai ser abençoado, quem vai ser recompensado é você. Então, vocês, minhas amadas, meus parabéns por esse dia. Agora, honrem. Mantenham um nível de padrão, de equilíbrio, de respeito. Faça por onde? Tratem bem os vossos maridos. E que eles entendam que o que você está fazendo é o certo. Que você não está se voluntariamente se escravizando, mas está fazendo o certo.
E que se ele botar a cabeça no lugar e pensar um pouquinho, ele vai começar a recompensar. Ele vai começar a valorizar. Ele vai começar a sentir o prazer de te carregar no colo. Está notando como que é a história? Então, pensa um pouquinho. Vamos ver isso aí. Isso é muito importante. Então, o homem é o cabeça para amar. A mulher é submissa para receber esse afeto, esse carinho. Não é à toa que Deus disse, entendeu? Deixará, portanto, o homem o seu pai e a sua mãe. Unir-se à sua mulher, tornando os dois uma só carne. Duas pessoas em uma só carne. Os dois têm que lutar com o mesmo ideal. Eles têm que trabalhar com o mesmo objetivo. Têm que pensar de uma forma que é edificar a família, a casa, o convívio. Não é disputa. Em uma determinada ocasião, um garoto perguntou para os pais assim, vem cá, afinal de contas, vocês casaram no juiz de paz ou no juiz de guerra? Essa é a situação de muitos. Mas eu não quero isso para mim. Eu penso que se você é inteligente, você também não quer isso para você. Então, vamos fazer a nossa parte, vamos fazer o melhor, vamos valorizar. Porque a gente valorizando, a gente também é valorizado. Eu quero sempre ter como propósito fazer a minha esposa feliz. Esse é o meu ideal. Amenizar o seu sofrimento. E isso faz com que ela sinta o prazer e a alegria de estar comigo no dia a dia. E me recompensar com afeto, com carinho, com respeito, com tudo de bom. Entendeu? Então, procure levar a sério o que é para o seu próprio bem. Vocês, mulheres, meus parabéns. E vocês, meus amigos, valorizem. Que Deus vai abençoá-los. E até a próxima semana com mais um vídeo.